Apocalipse, capítulo 12, verso 1. E foi visto um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher simboliza a totalidade do povo de Deus na história, desde Adão até nós. Ela está vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O sol representa o povo de Deus na era do Novo Testamento. A era antes da vinda de Cristo era constituída por uma noite escura. A era do Antigo Testamento é sombra, mas quando Cristo veio, o sol nasceu nas alturas. Está em Lucas capítulo 1, verso 78. Por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente. Jesus vem como sol nascente. Isso representa a era do Novo Testamento. A era do Novo Testamento é chamada da era do sol, e a era do Antigo Testamento é chamada da era da lua. A lua só reflete a luz do sol. O Antigo Testamento é sombra das coisas futuras que iriam acontecer, e a única luz que eles viam era uma luz refletida de Cristo. Mas agora nós vemos como realmente é, porque estamos na era do sol. Por isso, ela está revestida de sol, pois o sol fala do novo pacto. O sol representa o novo pacto e a lua representa a lei de Moisés. As 12 estrelas representam os patriarcas e também os apóstolos. Do lado interior das estrelas, os patriarcas, e do lado exterior das estrelas, os apóstolos. Essa igreja é apostólica. A igreja da Era do Sol é apostólica, mesmo o Brasil sendo um país anti-apostólico. Mas a igreja da Era do Sol, do Novo Pacto, é uma igreja apostólica e vencedora, porque ela tem uma coroa. Essa mulher, ela brilha na geração do Sol. Ela vai brilhando ao longo da geração em geração, por isso ela está vestida do Sol. É iluminosa e resplandecente, porque ela é luz em meio à escuridão. Ela é luz. Em Apocalipse capítulo 1, verso 20, os candeeiros é a mulher. Quando falamos que ela está vestida do sol, ou seja, do novo pacto, do Novo Testamento, é como dizer que ela está vestida de Cristo, pois Cristo é o novo pacto. Cristo é a nova aliança. Ele diz: esse sangue é o sangue da nova aliança. O meu sangue é o sangue da nova aliança. A mulher está vestida de Cristo, e a sombra de todas as coisas que foram está aos seus pés. Toda a realidade tem uma sombra. Nós temos uma sombra. Hebreus capítulo 10, verso 1. Pois a lei, tendo a sombra dos bens vindouros, não a própria imagem das coisas, nunca pode, pelos mesmos sacrifícios que eles ofereceram continuamente, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam. Então a lei, ela é a sombra dos bens vindouros. Ela não podia aperfeiçoar os que se aproximam, porque senão os sacrifícios teriam cessado uma vez por todas. Por isso que Jesus vem, porque os sacrifícios dos animaizinhos era a sombra do sacrifício de Cristo, da nova aliança. A velha aliança era a sombra da nova aliança. Verso 2. Estando grávida, gritava, sentindo as dores de parto e sofrendo tormentos para dar à luz. No verso 2, ela está sofrendo tormentos para dar à luz. No verso 5, ela dá à luz a um filho varão, que representa a parte mais forte do povo de Deus. Ao longo de todas as gerações, tem havido alguns que são mais fortes entre o povo de Deus, e que são considerados na Bíblia uma unidade coletiva que trava a batalha por Deus e que traz o seu reino à terra. Gritar aqui é o mesmo que orar, e sentindo dores de parto e sofrendo tormentos para dar à luz, quer dizer que, ao longo de todas as gerações, o povo de Deus tem sofrido as dores de parto. Gálatas 4,19. Meus filhos, por quem, de novo, sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo usa uma metáfora de dores de parto. Ele se assemelhou a uma mãe que dá à luz a um filho. Ele sofria dores interior, até que Cristo fosse formado neles. Como eles se desviaram do evangelho, Paulo tivera que pregar ele novamente a ele. Porque Cristo, uma pessoa viva, é o centro do evangelho de Paulo. O propósito dele era gerar Cristo, o Filho do Deus vivo, nos crentes. Então, a mulher aqui é a igreja, a parte mais frágil do povo de Deus. A mulher representa toda a igreja em todas as eras, tanto na era da lua, quanto na era do sol, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Sempre tem alguns que são mais fortes, que são mais fiel, mais firmes. E esse filho varão, que vai nascer, representa esse povo.
As dores de parto e a ânsia de dar à luz está falando do sofrimento do povo de Deus em todas as eras. É no meio do sofrimento que os filhos, que os fiéis nascem, que os que buscam verdadeiramente nascem. As tribulações revelam os verdadeiros adoradores, os que são fiéis verdadeiramente, os que seguem a Cristo aonde quer que ele vá e temem a Deus. O filho varão é aqueles que lutam pelo reino, é aqueles que lutam para o reino e querem que o reino venha. Verso 3. Também foi visto um outro sinal no céu, eis que um grande dragão vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. O grande dragão vermelho representa Satanás. Em Gênesis 3, ele era uma serpente, uma criatura menor e sutil. Mas aqui, ele é um dragão muito maior e cruel do que uma serpente. Por isso, chama-se o grande dragão vermelho. Vermelho porque representa o derramamento de sangue dos seus homicídios, o sangue causado pelos homicídios de Satanás. João capítulo 8, verso 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e é pai da mentira. As 7 cabeças e os 10 chifres são da besta, do anticristo. Apocalipse capítulo 13, verso 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um monte de blasfêmia. Isso quer dizer que Satanás e a besta e o anticristo são um só. O anticristo é a corporificação de Satanás. Jesus encarnou e é Deus encarnado. O anticristo é Satanás corporificado, corporado. As 7 cabeças e os 10 chifres apontam para o fato de que o dragão e a besta são um só, e o anticristo é a corporificação do diabo. E as 7 diademas nas cabeças representam os 7 Césares de Roma, visto que cada César reivindicava ser uma divindade e obrigava o povo de Deus a adorá-lo, com punições de serem devorados por leões e morrer em arenas caso não adorassem os 7 Césares. Os Césares eram uma deidade, e cada César foi um Satanás. Verso 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra, e o dragão ficou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. A terça parte representa os anjos. Por isso falamos que a terça parte dos anjos caiu. Jó, capítulo 38, verso 7. Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam, e todos os anjos se regozijavam? Isaías, capítulo 14, verso 12 ao 14. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra? Você que derrubava as nações? Você que dizia no seu coração, estrela não tem coração? Então é alguém. Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Essas estrelas aqui em Apocalipse capítulo 12, verso 4, representam os anjos caídos que seguiam Satanás na sua rebelião contra Deus. Satanás arrastou todos com a sua cauda e foram lançados com ele na terra, no período da grande tribulação. Se isso é difícil agora, imagina quando a terra estiver cheia de diabo com liberdade para atormentar. Aqui no verso 4 de Apocalipse capítulo 12, o dragão ficou diante da mulher que estava para dar à luz. Em uma tradução mais fiel, o dragão ficou de pé diante da mulher. O fato do dragão ter se colocado diante da mulher que estava para dar à luz significa que Satanás está sempre pronto para ir contra o povo de Deus e se opor contra esse povo. Isso acontece desde Gênesis, capítulo 3, verso 15, quando Deus disse: colocarei inimizade entre ti e a mulher. Ele estava falando sobre a inimizade entre a serpente e a mulher. Gênesis capítulo 3, verso 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Apocalipse capítulo 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Então aqui no verso 9 ressalta que no verso 4 está falando do diabo, que é Satanás. O dragão é a antiga serpente, e ele vem lutando continuamente contra a igreja, contra a mulher, a fim de devorar o seu filho varão, que são os vencedores. Satanás não está atrás dos crentes fracos. Os crentes fracos já estão dominados. Ele quer pegar os crentes fortes. Verso 5. E deu à luz um filho homem, ou
filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Dar à luz aqui representa a ressurreição. Atos, capítulo 13, verso 33 e 34. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei, e que ressuscitarei dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim, as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Apocalipse, capítulo 12, verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Até a morte significa que eles venceram. O filho, o homem ou varão, na Bíblia, o homem representa a parte mais forte da igreja, e a mulher a parte mais fraca. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Mulher na Bíblia representa a parte mais frágil, mais fraca, e o filho varão, a parte mais forte, que é fiel até a morte, que de jeito nenhum se envergonha do testemunho de Cristo e do Evangelho. Os vencedores também são mencionados em Apocalipse capítulo 2, verso 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como o vaso do oleiro, como também recebi de meu Pai. No verso 5 de Apocalipse capítulo 2, quando diz, arrebatado para Deus e para o seu trono. Ele está falando do arrebatamento dos vencedores e não do restante da igreja. Existe uma diferença. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, fala da forma visível, do arrebatamento visível. Esse arrebatamento vai acontecer no fim da grande tribulação. Já os vencedores foram antes, no rapto. Antes de começar os 7 anos de tribulação, eles foram como primícia, de forma oculta. E a diferença é que os vencedores são arrebatados para Deus no terceiro céu e para o seu trono. Então, aqui no verso 5 de Apocalipse, capítulo 12, o filho varão já foi embora, já foi arrebatado como primícia, e o restante da colheita, que é a igreja, será arrebatado no final dos 7 anos de tribulação ao toque da 7ª trombeta. Verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde ela tinha um lugar preparado por Deus, para que ali a alimentasse durante 1260 dias. Após o arrebatamento do filho varão, a mulher será deixada para sofrer perseguição. Aqui em Apocalipse capítulo 12, verso 13 diz, quando o dragão viu que fora lançado à terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E no verso 5, o filho varão, ele já foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Durante o tempo que vai durar a grande tribulação, Deus preparará um lugar onde ela pode ser alimentada durante 1260 dias antes dele introduzir o seu povo no reino milenar. Isso é semelhante ao tempo em que Faraó perseguiu os filhos de Israel, e Deus conduziu o povo ao deserto, onde os alimentou antes de os trazer para a boa terra. O fato de a mulher, a maior parte dos crentes que ficarem e estiverem vivos, ser preservada e alimentada por Deus durante 1260 dias da grande tribulação, é a prova de que o arrebatamento dos crentes ocorrerá no final dos 7 anos de tribulação. Se trata do restante da igreja. E a igreja é tipificada como noiva de Jesus. Verso 7. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. E o dragão guerreou, ele e os seus anjos. Imediatamente após o filho varão ser arrebatado ao céu e a mulher fugir para o deserto, Miguel e os seus anjos começam a lutar contra Satanás. Isso indica que o filho varão, a parte mais forte do povo de Deus, está sempre empenhado em combater o inimigo de Deus. Ele combate Satanás continuamente na terra. O céu espera que eles cheguem para lutar, a fim de expulsar Satanás do céu. A Bíblia revela que Miguel é um guerreiro, que luta pelo povo de Deus. Daniel capítulo 10, verso 13, verso 21, capítulo 11, verso 1, capítulo 12, verso 1 e Judas capítulo 1, verso 9. E esses anjos que estão junto com Satanás devem ser os anjos caídos, que seguiam Satanás ao se rebelar contra Deus. E não prevaleceram, nem foi encontrado mais lugar deles no céu, porque hoje eles estão nas regiões celestiais, e aí eles foram expulsos de lá. Verso 9. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Aquele que engana toda a terra habitada, foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ele conseguiu enganar anjos, quanto mais alguns homens. Satanás foi julgado pelo Senhor Jesus na cruz. João capítulo 12, verso 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será expulso. João capítulo 16, verso 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então esse é o fim de Satanás. Por isso que ele luta constantemente contra a igreja
para destruí-la. Depois disso, os crentes vencedores são necessários para levar a cabo esse juízo, para executar a sentença. A batalha travada pelos crentes vencedores contra Satanás é, na verdade, a execução do juízo do Senhor sobre ele. Por fim, por meio da luta dos crentes, ele é expulso do céu. Satanás é mencionado como antiga serpente porque ele envelheceu. Ele estava lá no Éden, enganando, que é o que ele sabe fazer. E há quem confia nele. A palavra Satanás quer dizer adversário. Tudo o que ele faz é se rebelando contra Deus. Tudo o que ele faz é gerar inimizade. A terça parte dos anjos que ele arrastou com ele foram lançados com ele para a terra. Verso 10. Então ouvi uma grande voz no céu dizendo: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Senhor Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Os crentes vencedores lutam contra Satanás para introduzirem o reino de Deus. O Senhor nos ensinou a orar pela vinda do reino em Mateus capítulo 6, verso 10. Juntamente com a nossa oração pela vinda do reino, precisamos lutar contra ele. Quando a manifestação do reino vier, a salvação de Deus virá de modo pleno com o reino. A salvação de Deus já nos foi manifesta hoje, mas virá de modo pleno na era do reino. Ocorre o mesmo no que diz a respeito ao poder de Deus e à autoridade do seu Cristo. Temos participado no poder de Deus e na autoridade de Cristo hoje, mas o pleno desfrute que teremos dessas coisas ocorrerá na era do reino. O acusador aqui no verso 10 é o diabo, que acusou Jó, em Jó capítulo 1, verso 9, no capítulo 2, do verso 4 ao 5. Josué, em Zacarias capítulo 3, verso 1 ao 2, e que agora acusa os crentes diante de Deus de dia e de noite. Verso 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho, e não amaram a própria vida da alma até a morte. Isso se refere aos crentes vencedores que compõem o filho varão, no verso 5. A esses, o inimigo de Deus, Satanás, se opôs e caluniou. E eles o venceram. O sangue do Cordeiro, aqui no verso 11, que é para a nossa redenção, responde diante de Deus a todas as acusações do diabo contra nós. Aleluia! E nos dá a vitória sobre ele. Amém. Toma posse. Você é vitorioso. Em nome de Jesus. Precisamos aplicar esse sangue sempre que sentimos a acusação do diabo. Quando ele te acusar, crente, diga para ele que você é justificado pelo sangue do Cordeiro, que clama por você, que responde por você diante de Deus todas as acusações. Isso que em Romanos 8, verso 1, fala que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você recebeu a Cristo, não há mais nenhuma condenação para você. A palavra do seu testemunho, aqui no verso 11, se refere à sua palavra que testifica que o diabo foi julgado pelo Senhor e não amar a própria vida da alma até a morte. Até a morte indica martírio. Os crentes vencedores que compõem o filho varão não amam a sua vida da alma, mesmo até a morte. Eles dão a sua vida, se for necessária, para manter o testemunho. Verso 12. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Os céus se alegram, porque Satanás foi expulso de lá. Foi atirado à terra. E por isso que é dito, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande cólera, ou fúria, ou ira, sabendo que pouco tempo lhes resta. Se hoje está ruim, imagina com Satanás, diabo na terra, com pouco tempo para causar o estrago. O dragão está furioso porque foi lançado à terra e está limitado à mesma, perdendo deste modo o território que tinha nos céus e no ar. Perdendo desse modo o território que tinha nas regiões celestiais. O pouco tempo referido neste versículo serão os 3 anos e meio da grande tribulação. Verso 13. Quando o dragão viu que fora lançado à terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Perseguiu o restante da igreja. Satanás, o dragão furioso, concentrará o seu ódio no povo de Deus. Verso 14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, onde é alimentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo longe da face da serpente. A grande águia representa Deus, e as suas asas simbolizam sua força para nos resgatar. Assim como resgatou os filhos de Israel da perseguição do faraó, assim também conduzirá o seu povo para longe da perseguição de Satanás na grande tribulação. Verso 15. Então a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água, como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pela corrente. A água mencionada aqui neste versículo representa os exércitos, que serão enviados por Satanás para destruir o povo de Deus. Verso 16. Mas a terra socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão lançara da sua boca. A terra se abrirá, assim como se abriu em Números capítulo 16, verso 31 ao 33, e engolirá os seus inimigos enviados por Deus. Verso 17.
E o dragão irou-se contra a mulher, e foi guerrear contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O restante da sua descendência simboliza o povo de Deus, que não é o filho varão, é o restante da igreja. A mulher, a parte mais frágil. São os que compõem a parte mais fraca da mulher. Entre o povo de Deus, alguns são judeus, que guardam os mandamentos de Deus, e alguns são crentes, que têm o testemunho de Jesus. Ambos passarão pela grande tribulação e sofrerão a perseguição e o ataque do dragão, ou seja, de Satanás. Verso 18. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem se pôs em pé foi o dragão, foi o Satanás, o sujeito aqui é ele. O mar mencionado aqui é o mesmo mar mencionado em Apocalipse capítulo 13, verso 1. O mar Mediterrâneo. A areia do mar, neste versículo, deve ser a areia da praia da Terra Santa, onde está a nação de Israel. O fato de o dragão pôr-se em pé na areia do mar e de a cidade santa de Jerusalém ser pisada durante 42 meses, como está escrito no capítulo 11, verso 2, indica que a perseguição de Satanás durante a grande tribulação ocorrerá principalmente na terra de Israel.